Olá, meus queridos. Meu nome é Ananda e hoje nós temos um tema bastante relevante. Falaremos um pouco sobre a ressonância Schumann. Para quem não me conhece, saibam que há bem mais de 40 anos eu estou envolvido com a área de eletrônica, com a área de pesquisa tecnológica. Basicamente, eu nasci numa usina hidrelétrica e desde que eu me conheço por gente, eu estive cercado de pessoas que trabalhavam com tecnologia, especialmente na área elétrica e eletrônica. Quando tinha 3, 4 anos de idade, eu já visitava a usina hidrelétrica, os seus quadros de comando e começava a aprender como funciona a eletricidade, os campos magnéticos e como isso se manifesta na vida e como isso tudo pode ser utilizado. Ou seja, são muitos anos, né? Quase 50 anos aí que eu tenho de estudo de eletricidade e eletrônica. E por esta razão eu me considero um cientista, né? Cientista, ele trabalha na pesquisa pura, já trabalhei em pesquisa pura durante muito tempo, e como engenheiro na aplicação dessas ciências, principalmente no campo da eletricidade e eletrônica, no que diz respeito a eletromagnetismo. Bom, em vista disso, vamos falar um pouquinho sobre ressonância Schumann. Isso, que era o tema que a gente estava falando, que tem algumas pessoas, alguns assuntos aí circulando na internet, uns artigos falando sobre que a ressonância Schumann ela vem mudando, está se modificando, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa possibilidade, se isso é real, se não é. Ok, então, para nós entendermos isto, vamos primeiro compreender o que é ressonância. Fala-se de ressonância Schumann, mas a primeira coisa você sabe o que é uma ressonância? As pessoas têm isso como uma coisa abstrata, e não é abstrato. Uma ressonância é uma coisa concreta. Para podermos entender isso aí, mais ou menos, pegue uma taça de cristal, dê uma batidinha nessa taça, ela emite um som, emite uma nota. Como que eu posso fazer esta nota mudar? Não tem como, só diminuindo o tamanho da taça ou aumentando o tamanho da taça. Ou seja, a ressonância é determinada por características físicas. Ok. Né? Não é alguma coisa abstrato, são características de natureza concreta que determinam uma ressonância. Então, o que determina a ressonância Schumann? A ressonância Schumann é determinada pelo espaçamento da Terra, da distância da Terra com a ionosfera. Ok. Nós formamos um capacitor e as descargas elétricas que ocorrem entre a ionosfera e a superfície da Terra geram um impulso elétrico, e esse impulso elétrico nessa parte oca, que é uma concavidade, né, gera uma ressonância. Ou seja, como que mudaria a ressonância Schumann? Alterando o tamanho da Terra. Tamanho físico dela. Tamanho físico da Terra. Né? Então, para alterar para mais a ressonância Schumann, teria que diminuir muito o tamanho da Terra, ou a Terra ser comprimida pela ionosfera. Então são mudanças físicas, geológicas, radicais, que precisariam existir para que essa ressonância Schumann fosse modificada. No caso, ela está em quanto hoje em dia? 7,83, com pequenas oscilações. E desde que se conhece, desde que a ciência é ciência, do jeito que a gente conhece, ela sempre foi isso? A ressonância Schumann é 7,83, mas os harmônicos dessa ressonância Schumann, eles variam nas ondas harmônicas, série de Fourier, de 7,83 para 15, de 15 para 30 e pouco, e assim vai, mas são os harmônicos dessa onda que sempre existiram. Isso existe sempre? Sempre existiu. Sim, só que elas são variáveis devido a diversas condições atmosféricas, condição de condutividade iônica da alta atmosfera, é assim, sempre foi a mesma coisa. Ok, e isso sempre foi medido e nunca deu essa oscilação, nunca mudou? Não, essa é uma frequência fixa. Os medidores de ressonância Schumann existem espalhados em diversos lugares, existem muitos estudantes em universidades ao longo do mundo que fazem suas teses de doutorado em algum aspecto da ressonância Schumann e colocam os medidores. O que é um medidor de ressonância Schumann? É uma bobina grande, uma bobina de 1,5 m, 2 metros de comprimento, com muitos milhares de espiras nessa bobina, ligado ao analisador de espectro. Isso é um medidor de ressonância Schumann.
e coloca-se nas altas montanhas para não existir uma interferência de campos elétricos que são gerados pelo contingente da eletricidade ambiental, doméstica, das cidades, né? Ou seja, nós não estamos falando aqui de nada místico, estamos falando aqui de algo concreto, uma oscilação. Vamos então dizer, mas por que se fala tanto desta oscilação Schumann? Porque ela regula processos orgânicos. Então eu ia falar, na verdade a minha pergunta era, para que serve essa ressonância? Sim, desde o Australopithecus, o homem das cavernas, até o homem atual, as nossas células estiveram recebendo ressonância Schumann. Então, ela coincidentemente, 7.83 Hz, é a frequência que está dentro das ondas alfa do cérebro. Assim sendo, atribui-se à ressonância Schumann a capacidade de ser um marca-passo cerebral para que o indivíduo tenha uma tendência a manter-se nesse estado frequencial, onde ele conseguiria uma paz de espírito maior. E então o que acontece é que nas grandes cidades essa ressonância não é a mesma que na natureza, então? A frequência é a mesma. A frequência é a mesma. A frequência não tem como mudar. Ok. Mas a intensidade dessa ressonância Schumann pode variar em função dos atrapalhamentos eletromagnéticos que nós temos aqui nos meios urbanos. Porque existe um processo chamado batimento heteródino. O que é um batimento heteródino? São quando frequências se misturam e formam uma terceira. Ok. Então, por exemplo, se eu tenho uma frequência de 10 Hz misturado com 5 Hz, 10 mais 5 é igual a 15 e 10 menos 5 é igual a 5. Já deu o próprio 5. Mas você tem frequências adicionais que são geradas pelo batimento heteródino. Então, essa ressonância Schumann, junto com outras frequências que estão no meio ambiente, geram uma multiplicidade de frequências que o sistema fisiológico se sente confuso. Então por isso que a pessoa se sente diferente quando ela está próximo da natureza, nas montanhas, no mar, quando ela está no centro urbano. Sim, claro. Então são diferenças sentidas por questão de ressonância Schumann e por ionização atmosférica. São gradientes de ionização atmosférica diferentes e ressonâncias do planeta amplificadas, ou melhor, naturais ou diminuídas, ou com os batimentos heterógenos das outras frequências. Veja bem, nada disto é místico. Certo. Isso aqui, você pega qualquer analisador de espectro, você mede todas essas frequências. Não está no domínio místico. Isto aqui é um campo da engenharia, da biometeorologia. Ok. Existe uma ciência chamada biometeorologia que estuda a implicação das forças naturais são magnéticas, eletromagnéticas, sobre os seres vivos. Isso é biometeorologia. Certo. E no caso, para a pessoa ficar equilibrada, ela teria que estar recebendo essa ressonância sem esses batimentos, é isso? Para que ela esteja mais equilibrada, o ideal é que ela estivesse em um lugar onde estas interferências não existissem. Ou seja, a questão não é buscar a ressonância Schumann. Sim, porque ela vai sempre existir. Sempre vai ter. É ficar longe de outras frequências que podem afetar o ser humano. Então, por exemplo, desde a Idade da Pedra, ou seja, desde sempre, o homem esteve recebendo ondas Schumann e o desenvolvimento celular se deu a partir disso. Quando descobriu-se as ondas de rádio, isso nós estamos falando de Marconi, na verdade nós estamos falando de Padre Lendel de Moura, aqui no Brasil, que começou com essas ondas de rádio, mas nós estamos falando no começo do século XX, as células começaram a receber outros pacotes eletromagnéticos e estas células, elas passam a reagir de acordo com esses pacotes eletromagnéticos que eles recebem. Então, o sistema nervoso é como se fossem antenas mesmo, né? E elas recebem uma onda eletromagnética. Quando ela recebe uma onda eletromagnética, ela se transforma em tensão elétrica, da ordem de microvolts ou nanovolts. É uma informação a mais que a célula precisa lidar. Entendi. E muitas vezes ela não sabe o que fazer com esta frequência a mais que chegou. Ela vai precisar talvez de 100 anos para criar uma metabolização de uma frequência nova. Uma adaptação. Só que nestes 100 anos vão sendo lançadas frequências e frequências e frequências no espectro eletromagnético que o corpo físico não sabe como lidar, porque para tudo existe uma inércia e um tempo de adaptação. Mais uma vez eu repito, nós não estamos falando nada místico. Okay. Qualquer biólogo, qualquer pessoa que trabalhe com biometeorologia
vai dizer essas mesmas coisas. Certo. E então, o que está mudando, na verdade, são os inputs. Sim. De novas frequências. E isso tá, como você falou, tá numa escala geométrica, né? É uma escala geométrica. Porque antigamente, quando você comentou do rádio, foi uma coisa bem paulatina, bem né? paulatina. E, curiosamente, os lançamentos das novas ondas criaram surtos pandêmicos no mundo. Certo. Este é outro fato que nós vamos ver. Quando começou as ondas do rádio, surto pandêmico. Quando começou as ondas de radar, surtos pandêmicos. Quando começou certos tipos de satélites no céu, surtos pandêmicos. Curiosamente, surtos pandêmicos, eles coincidem com momentos onde a tecnologia lança massivamente na atmosfera novos padrões eletromagnéticos. E é possível uma adaptação. Sim, demora um século, por exemplo. Nossa. Então, por exemplo, nós emitimos agora uma onda eletromagnética nova na atmosfera. Talvez demore uns 100 anos para aquele ser, indivíduo, aquela estrutura celular se adeque àquela nova exposição. Só que nesses 100 anos, a cada ano vai tendo outras frequências adicionais. E isto pode ser uma coisa muito insalubre à vida biológica. E o que você aconselharia para as pessoas que estão vivendo esse momento hoje, para todos? Como manter, não ter tantas influências, tentar manter uma estabilidade, um equilíbrio celular e nervoso, um equilíbrio no ser? O que poderia ser feito? Esse equilíbrio basal ele pode ser mantido mais facilmente com o contato com a natureza, ou seja, pisando no chão, deitando sobre a grama, ou tendo a sua cama aterrada a alguma estrutura da construção, não é? O Brasil não é o melhor lugar para isso, porque não existem nas construções fio-terra adequado para isso. Não existe aterramento de camas. Mas em muitos países, Suécia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, existem lençóis com tramas de prata que o lençol é aterrado. Então é como se a pertinência à terra já fosse uma coisa natural. É como se simulasse um indivíduo dormindo em uma oca indígena lá no Xingu, no chão, por exemplo. Ele estaria aterrado, e esse aterramento faria com que as células tivessem uma referência que ela perde quando existe uma superexposição a um campo eletromagnético. Um confuso. Um confuso. Um campo eletromagnético confuso. Sim. E não um campo eletromagnético básico. Sim. De... Agora, tentando não ser crítico, e para mim é um pouco difícil não ser crítico, e eu vou falar da forma mais amena possível. Os médicos populares não têm este conhecimento. Certo. Assim sendo, eles não conseguem ter um diagnóstico preciso das patologias que surgem devido à superexposição a eletromagnetismo. Por isso que surgem tantos tipos novos de problemas, né? Claro, ou problemas que parecem que surgem do nada. Então, eu só quero citar um exemplo para um leigo que está aqui, talvez, ouvindo, poder entender a questão. Vamos supor que você, na sua casinha, você do nada recebeu uma pepita de urânio enriquecido. Uma pepitinha de urânio enriquecido do tamanho de um palito de fósforo. Aí você achou bonitinho, colocou na sua carteira. O que vai acontecer? Você vai morrendo. Aos poucos. Talvez uma pepita de urânio enriquecido, urânio 238 enriquecido do tamanho de uma cabeça de fósforo, você morra em 5 meses. 4, 5 meses. Você vai desvitalizando, vai caindo o seu cabelo, você vai perdendo a energia vital. Então o que você vai fazer? Você vai no médico. O médico, como ele não entende disso, ele vai dizer assim: mas vamos pedir uns exames, né? E ele talvez, por precaução, ele fala assim: faça todos esses exames em um laboratório bom. O que vai dar? Talvez a pessoa comece com uma leucemia, né? Dá problema nos leucócitos, dá problemas uma série de coisas ali. Ele vai ler aquilo e fala assim: mas você está começando com um câncer, uma leucemia. É uma coisa muito comum a exposição eletromagnética. Mas aquilo é a causa? Não, é a consequência. Certo. Então, o exame consegue diagnosticar causa? Não. A segunda pergunta mais crítica ainda: o médico está habilitado a determinar uma causa? Não. Ele não entende. Não entende.
Ok. Não entende. Existe, por exemplo, médico brasileiro. Agora, se esse médico for, por exemplo, alemão, dinamarquês, austríaco, ele, no campo universitário dele, ele já estudou biometeorologia. Ok. Então ele vai fazer perguntas como: você mudou recentemente de casa? Certo. Você mudou recentemente de cidade? Porque ele sabe avaliar a interação da ionização atmosférica sobre a estrutura orgânica. Ok. Agora, ordinariamente, um médico, eu tento não criticar, mas está difícil. Um médico de USP não sabe disso. Ok? Um médico, mas ele é formado na USP. Não, ele não sabe disso. Porque isto não é estudado em um campo acadêmico. Ok. No Brasil. Ok. Isso é estudado no campo na Alemanha? Sim. Isso é estudado na Bélgica? Sim. Isso é estudado em várias universidades do mundo? Sim. No Brasil é estudado? Não. É estudado nos Estados Unidos? Não. Não, entendi. Ok? Então eles não vão saber disso. Ou, por exemplo, um indivíduo que adoece porque ele se mudou para uma casa que tem gás radônio embaixo da construção. E é muito comum o indivíduo. E é muito comum aqui no Brasil. Ah, é? O gás radônio embaixo de casa é muito comum. E aí ele vai adoecer. Os médicos não se fundamentam hoje em dia em uma análise fundamentada num campo sistêmico. Certo. Eles são leitores de números de exames. Certo. Né? A medicina hoje em dia se restringiu a isso. Eles vão conseguir fazer uma diagnose? Não consegue fazer uma diagnose de causa. Eles não vão saber a causa, porque a causa é de natureza radioativa. De radônio, no caso. De radônio, no caso. Aí as pessoas perguntam assim: mas isso aí é tão grave? Sim, é tão grave. Extrapolando um pouquinho, estávamos falando de ressonância Schumann, né? Mas, de qualquer forma, nós estamos falando de algo invisível. Certo. Ok? Vamos voltar início do século XX. Quem descobriu rádio? Não o rádio, o aparelho de rádio, mas a substância rádio. Marie Curie e o Pierre. Ambos morreram. Porque eles descobriram e lidavam com um elemento radioativo. Ok? Isso mata. Eles morreram em quanto tempo? Não, demorou alguns anos para eles morrerem. Ok. Mas eram pessoas bem jovens, né? Ah, tá. Tipo, eram pessoas bem jovens, sim. E depois da morte deles é que começaram a pensar: puxa, será que isso mata? Por isso que quando se faz uma radiografia você tem que colocar o chumbo, né? Sim, porque é raio-x, é uma radiação ionizante. Né? É uma radiação ionizante. Você não está vendo, mas está atravessando o seu corpo. Uma radiação ionizante, ele provoca uma mutação celular. Ok. Né? Agora, a radiação de outros níveis, por exemplo, a radiação não ionizante, a radiação de uma onda Schumann é não ionizante. Elas não ionizam, elas não mudam a posição de um elétron dentro de um átomo. Ok? Mas elas produzem outras alterações na estrutura de sódio e potássio da célula. E com isso... Na bomba de sódio e potássio. Entendi. E com isso, a alteração celular vai criando uma mutação. Entendi. É porque a bomba de sódio e potássio acho que é a função mais importante da célula. E isso aí é afetado por ondas de baixa frequência. Como a onda ELF, por exemplo. ELF é Extremely Low Frequency. Ela é afetada por isso. Então, mas qual a diferença de onda ELF e onda Schumann? Desculpe. A onda Schumann é ELF, Extremely Low Frequency. É um tipo de ELF. Sim, abaixo de 15 Hz, nós dizemos, a onda é uma onda ELF. Seria bom a pessoa ter um gerador de onda ELF dentro de casa, se ela mora numa cidade, alguma coisa assim, para poder manter como se ela estivesse próximo da natureza? Sim, sabe-se que nas cápsulas espaciais os astronautas usam geradores de ondas ELF para que eles possam ter lá a frequência que eles naturalmente têm na Terra. Então, seria de bom tom um indivíduo ter esses geradores em casa. Entendi. Certo. E não dá para fazer nada nos tempos que nós vivemos, né? Acho que só ter um gerador de onda ELF ou ir para natureza. Morar na montanha. Morar na montanha, por exemplo. As patologias junto com os indígenas é muito incomum. Eles vão ter catarata com 90 anos de idade. Certo. Mas patologias dificilmente. Povos que moram no Nepal, Tibete, que vivem nas altas montanhas, idem. Agora, povo de centro urbano, ele tem uma atrás da outra. É verdade. Uma atrás da outra. Aí ele pensa assim: vou comer orgânico. Isso. Aí ele come orgânico, só coisas orgânicas. Ele fala assim: vou fazer um fitness. Ele faz tudo. Não adianta nada.
porque ele não se preocupa com a coisa mais importante, que é a qualidade das frequências que ele recebe. E por que ele não tem essa cultura? Porque ele não aprendeu. Ninguém aprendeu sobre isso. Ninguém aprendeu sobre isso, né? E então a pessoa que não tem o conhecimento, ela sofre pela falta dele. Certo. E os médicos, infelizmente, eles não têm preparo, né? Não têm o menor conhecimento disso. Não tem o menor conhecimento, a menos que seja um médico suíço, sueco ou alemão, que em sua cadeira universitária ele vai estudar biometeorologia, ou seja, a influência dos campos eletromagnéticos do lugar onde ele mora sobre a sua saúde e célula física. Certo. Então, é mais ou menos isso. Espero que tenha aclarado um pouquinho essas questões de ressonância Schumann e a sua interação com a saúde dos seres vivos. Se você tiver comentários ou perguntas, deixe nos comentários abaixo e eu vou responder na medida do possível. Até o próximo vídeo. Olá, meus queridos. Meu nome é Ananda